Os movimentos migratórios sempre estiveram presentes na história da humanidade. Foi por meio deles que o ser humano passou a ocupar todo o planeta. Mas estes deslocamentos populacionais não ficaram presos no passado. Eles continuam acontecendo e têm se intensificado nas últimas décadas. É sobre migrações que nós falaremos no Se Liga de hoje. E para conversar com a gente, nós recebemos aqui no estúdio a professora Andréia Vettorassi. Olá, professora, seja bem-vinda. Pode ficar à vontade. Obrigada. Professora Andréia, que é da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, não é isso? Isso. Bom, professora, para começar a nossa conversa, diz para a gente o que é que caracteriza um movimento migratório. Bom, qualquer deslocamento humano nós podemos chamar de movimento migratório, mas quando ele se torna importante para as ciências humanas em geral, quando um fluxo ele é intenso, quando ele passa por muitas pessoas, então há um deslocamento grande de muitas pessoas que saem de um determinado local e vão para um outro local. Aí vem a sociologia, por exemplo, tentar entender os motivos pelos quais essas pessoas estão se deslocando. Certo. Professora, existem aí duas palavras que são parecidas no falar, mas têm um significado diferente, que é emigração e imigração. Fala pra gente qual é a diferença. Sim, é verdade. São palavras parecidas, explicam os fluxos migratórios e só depende de qual lugar você está olhando. Então, por exemplo, aqui no Brasil, quando a gente olha um brasileiro na Europa, ele é um emigrante, ele saiu daqui e foi para um outro local. Quando a gente recebe alguém de um outro local aqui no Brasil, aí então ele é um imigrante, que nós estamos recebendo no nosso país, por exemplo. Então, imigrante é quem sai daqui e vai para um outro lugar, e o imigrante é quem vem de um outro lugar para cá. Para cá, exatamente. Perfeito. Bem explicado, professora. Vamos fazer uma pequena pausa aqui na nossa conversa, porque olha só, agora nós vamos conhecer um pouco dos programas de suporte, acolhimento e integração que a DRI, a Diretoria de Relações Internacionais da UFG, oferece aos estrangeiros que vêm realizar atividades acadêmicas. As atividades de suporte ao estrangeiro envolvem o programa Convívio Cultural, programa de alojamento ao estrangeiro e também programa de apoio linguístico. O apoio linguístico, após a chegada do estudante estrangeiro ao UFG, acontece em duas modalidades. A primeira é o curso de imersão, que tem duração aproximada de 2 semanas, e o seguinte, durante a sua estadia, o seu período conosco, que é semestral. Com isso, a UFG facilita a adaptação do estudante e cria mecanismos para aprimoramento linguístico e bons resultados. O programa Convívio Cultural é uma das ações de internacionalização em casa. Propicia ao nosso estudante a oportunidade de vivenciar uma outra cultura, de aprimoramento linguístico. O público que pode candidatar-se a ambos os programas é o mesmo. São servidores técnico-administrativos ou docentes e estudantes da Universidade Federal de Goiás. Em 2017, tive contato com um intercambista. Um dia eles precisaram vir à reitoria, na antiga CAI, que agora é DRI, e eu vim com eles. Chegando aqui, a Priscila, que é a moça que é responsável também por receber eles, ela perguntou se eu queria ser amigo cultural, porque ganhava certificado e também tinha várias atividades que eu poderia participar. Foi a partir daí que surgiu esse interesse, esse desejo de eu ajudar o intercambista, os estrangeiros que chegam aqui na UFG. Eu conheci os programas de suporte por um oferecimento de minha universidade. Eu escolhi a UFG porque tem um convênio de bolsas, sim, de alimentação. Se eu não tivesse esse programa, eu não poderia muito fazer atividades assim no Brasil, por exemplo, viajar, por exemplo, estudar tranquilo, teria que trabalhar, ou teria que conseguir algo de dinheiro. Então, isso ajuda muito. O papel do amigo cultural é buscar os intercambistas no aeroporto, depois trazer a DRI
depois a Polícia Federal, ao Correio e a Receita para fazer CPF, e depois a gente leva eles à procura da hospedagem. A mobilidade acadêmica, ela envolve não só a qualidade acadêmica em si, mas também as questões relacionais. Muito bem. Bom, professora, a gente pode dizer que o Brasil é um país formado em grande parte por imigrantes? Sim, sem dúvidas. Quando a gente olha toda a história do Brasil, ele é marcado por imigrações muito importantes e também por fluxos migratórios dentro do próprio país. Então, sem dúvidas, para entendermos melhor esse caldeirão de culturas e mesmo de línguas, de atividades de trabalho econômicas, a gente precisa pensar nesses diversos fluxos migratórios dentro do país desde a sua origem. Certo, a senhora já falou aí desde a origem, né? Mas eu queria que a senhora especificasse quando, né? E quais foram esses principais fluxos imigratórios que aconteceram aqui no nosso país. Bom, quando a gente pensa numa história ocidental, né, do país, a gente já pensa nos primeiros fluxos migratórios de europeus e africanos para o Brasil, que até então era povoado exclusivamente por indígenas. Isso aí aconteceu lá em 1500. Há muito tempo atrás, né? Depois disso, num processo inclusive de transição, né, de uma monarquia para uma república, a gente recebe outros fluxos migratórios que também vêm da Europa, como por exemplo de italianos, de alemães, que se deslocam sobretudo para o sul e para o sudeste do país. Então é muito comum a gente ver até hoje descendentes desses fluxos migratórios nesses locais específicos do país. Mas a gente também tem uma migração árabe muito intensa, de japoneses, e assim por diante. Hoje a gente tem uma situação muito diferente, né? Porque também temos fluxos migratórios de sul-americanos, e é sempre muito importante olhar também para as migrações internas, ou seja, de nordestinos que vão para o centro-oeste, que vão para o sudeste, sulistas que saem do sul e vão para outros locais do país. O Brasil, ele tem dimensões continentais, né? Então é importante pensar também esses outros tipos de fluxos. Certo. Eu fiz a pergunta sobre emigrantes e imigrantes, mas tem migrantes também? Migrantes também. O migrante é aquele que se desloca dentro do seu país. E no Brasil é muito importante a gente olhar esse tipo, né, de migrante, porque é muito comum num país tão grande. Perfeito. Professora, vamos fazer uma pequena pausa aqui na nossa conversa. O Se Liga vai para um breve intervalo e retorna em seguida. Você conhece o programa de mobilidade interna da UFG? Por meio do programa de mobilidade interna, alunos regularmente matriculados na UFG podem cursar até 2 semestres letivos do curso de graduação em outra regional da universidade. Participam do programa as regionais de Goiânia, Catalão, Goiás e Jataí. O PMI é uma ação da Pró-Reitoria de Graduação da UFG, que fica no campus Samambaia. Informações pelo telefone 3521-1466. Condições de participação e inscrição disponíveis no site da Prograde. Estamos de volta hoje falando sobre migrações. Professora Andréia, quando é que surgem os primeiros estudos acadêmicos sobre as migrações? Bom, as migrações, elas estão presentes em muitos estudos de muitas disciplinas diferentes. Então, é um trabalho interdisciplinar, sem dúvidas. A gente tem a própria geografia e a demografia, que vão olhar desde sempre, né, para os fluxos migratórios. A antropologia, ela nasceu lá no século XIX, já pensando os fluxos migratórios, mas quando a gente pensa especificamente na sociologia e nas relações internacionais, os estudos se intensificam em meados da década de 60 do século XX.
Porque o que acontece no Brasil? Um fluxo muito intenso de migração que sai do campo, que sai do mundo rural e vai para o mundo urbano, né? Para uma urbanização cada vez mais intensa e profunda que o Brasil vivencia, né? Naquelas primeiras décadas do século XX. Esse aqui é o meu livro, que é da área de sociologia e que vai olhar, sobretudo, para essa migração nordestina, para o interior de São Paulo e que vai para o corte da cana, né? Então é uma migração rural para atender uma necessidade do setor sucroalcooleiro. Sim. A senhora falou no bloco anterior sobre essas imigrações que acontecem, né, tanto de povos que vieram de fora para o Brasil e internamente, mas quais são os principais motivos que levam à migração de um povo? Uma migração, ela nunca é aleatória, né? As pessoas, elas não se deslocam sem uma necessidade, sem refletir sobre essa intenção, essa necessidade mesmo de migrar, que está muito pautada nas necessidades de trabalho, né? Então, geralmente, quando a gente vai estudar a migração, a gente também tem que olhar as condições econômicas e de trabalho, tanto no local de origem quanto no local de destino. Porque, na maioria das vezes, essas pessoas estão em busca de uma vida melhor e de condições melhores de trabalho em outros locais. Existe um fluxo de migração que ele é tido como forçado, assim, apesar de que essa situação é uma situação que não é tão espontânea, mas existe uma outra força maior que essa? Sim, sem dúvidas. E é por isso que a gente tem que olhar com muito cuidado para todos os tipos de migrações e não à toa a gente também chama, né, fala sobre os refugiados, né? Então é uma situação de fuga mesmo, né? Uma situação de extrema necessidade, de sobrevivência, um deslocamento forçado, não intencional, em que a pessoa é obrigada a se deslocar para sobreviver. A senhora falou aí dos nordestinos, né, que migraram para o sudeste do país, mas hoje, quais são os principais fluxos migratórios internos aqui no Brasil? Esse fluxo, mais especificamente, ele ainda existe, mas ele diminuiu bastante. Inclusive, a gente vê um regresso, muitas pessoas que acabam voltando para o Nordeste brasileiro. Aqui mesmo, né, no Centro-Oeste, a gente vê fluxos muito fortes. A capital de Goiás, Goiânia, ela é muito marcada por fluxos migratórios de muitos cantos diferentes do país. Então, é uma cidade jovem e de muitos fluxos migratórios que se fazem muito presentes na cultura goianiense. Eu gostaria de destacar hoje em dia esse fluxo para o Centro-Oeste e também para o Norte do país, porque são locais que eram muito marcados pelo modo de vida rural, que vem se urbanizando muito intensificamente, sobretudo no final do século XX, e por isso nos dias atuais recebe cada vez mais pessoas de outros locais, de outras origens do próprio país. Essa modernização seria talvez um dos principais motivos dessa migração interna no Brasil hoje? Sim, são pessoas que estão em busca de outros tipos de trabalho, que não têm condições suficientemente boas para manterem as suas famílias nos seus locais de origem, então fazem essa busca por outros tipos de trabalho e condições melhores, estruturais para suas famílias, né? Sim. Existe um outro termo que chama migrações pendulares, não é isso? Sim. Explica pra gente o que é isso, professor. É verdade. As pendulares são justamente esse processo de ir e vir, né? Você o tempo todo estar num processo de deslocamento. Então a gente vê, por exemplo, aqui mesmo na UFG, muitos dos nossos estudantes vivem uma migração pendular. Então eles vêm para estudar e voltam recorrentemente para os seus locais de origem, né? Esse migrante que, por exemplo, vai cortar cana no interior de São Paulo, nós o chamamos de migrantes temporários permanentes, porque é uma migração que vai e volta, ele volta para o seu local de origem,
porém ele está o tempo todo migrando numa situação recorrente e muitas vezes bastante degradante, porque ele nunca está num lugar fixo, ele está sempre cá e lá, né? Essa migração pendular, então, é essa mudança de local, de residência ou de permanência por um curto espaço de tempo? Sim. Isso pode ser uma semana, pode ser questão de dias? Meses, e mesmo, como você mencionou, né, fazer diariamente esse deslocamento. De uma cidade para outra, seja para trabalhar, para estudar, isso é uma migração pendular? Pendular, sim. Certo. E a senhora falou sobre esses que voltam, né, para suas origens. O que acontece que faz com que essas pessoas retornem para suas terras de origem? Quando elas percebem que os seus locais de origem podem oferecer melhores condições do que aquelas que eles deixaram, né? E na minha experiência, né, estudando os fluxos migratórios, é bastante perceptível que a maioria das pessoas, elas querem voltar. Elas sentem muita saudade do seu local de origem, elas estão muito fortemente marcadas pelas relações culturais, pelas relações familiares, mas elas nem sempre conseguem fazer esse retorno. Questão de sobrevivência, né? Exatamente. Bacana. Professora, vamos fazer uma pausa para a gente tomar uma água. Se liga, volta já. Não saia daí. Você conhece o Centro de Ensino, Pesquisa e Extensão do Adolescente da UFG? O Centro de Ensino, Pesquisa e Extensão do Adolescente, CPEA, busca a compreensão dos problemas dos adolescentes e a promoção da educação e formação cultural destes, por meio do estudo, da pesquisa e de atividades multidisciplinares. A equipe é formada por psicólogos, assistentes sociais, servidores e professores da Faculdade de Educação. O CPEA funciona na Alameda Botafogo, setor central. Informações pelo telefone 3225-8969 ou pelo site do curso de Psicologia. O Se Liga está de volta neste último bloco, conversando um pouquinho mais sobre migrações com a professora Andréia Vettorassi. Bom, professora, a senhora já comentou nos outros blocos e agora eu quero saber, além das ciências sociais, a quem mais interessa o estudo das migrações? Como eu mencionei, são muitas as áreas, né, que estudam as migrações, não só as ciências humanas, inclusive. Então, a estatística, por exemplo, é fundamental para a gente entender os fluxos migratórios. Mas eu destaco aqui a sociologia, a demografia, a antropologia e as relações internacionais. Certo. E como essas migrações, por exemplo, elas podem interferir nas políticas públicas e como esses estudos, né, podem ajudar também nessas políticas? Poxa, é uma pergunta assim, né? A gente podia ficar até amanhã falando sobre isso. O episódio inteiro, né? Mas assim, é fundamental, porque até mesmo a verba pública que vai para uma determinada cidade depende da quantidade de habitantes que ela tem. E se a gente não olha com cuidado para esse fluxo migratório que ela recebe, nós podemos ser altamente injustos com uma cidade que no IBGE tem uma taxa X, né, um número X de habitantes, mas recebe um fluxo migratório muito intenso que não é contado, né, como população daquela determinada cidade. É o que acontece lá em Roraima, né? Por exemplo, né? Porque lá é um fluxo pendular, né? Então nem todas as pessoas ficam ali. Ele vem recebendo um número significativo de venezuelanos fazendo esse cai lá, né? Voltando para os seus locais de origem, mas trabalhando em Roraima. Mas não existe uma política pública ainda específica para essa situação muito nova que o país enfrenta, porque até pouco tempo atrás nós olhávamos muito para os brasileiros fora do país. Atualmente recebemos fluxos migratórios importantes de venezuelanos, haitianos, sírios e assim por diante. Perfeito. Professora, nosso tempo acabou. Muito obrigado por sua participação aqui no Se Liga. Até uma próxima. Marcelo, muito obrigada, viu? Bom, veja só, hoje no Vida no Campus nós vamos conhecer a professora Eliane, que encontrou na biblioteconomia uma forma de continuar o seu gosto pela leitura. E com isso ela fez carreira na área da informação. Bacana, não?
Olá, meu nome é Eliane Alvarenga de Araújo e atualmente eu sou coordenadora do curso de Gestão da Informação na Faculdade de Informação e Comunicação da UFG. Eu sempre gostei de ler, mas eu venho de uma família muito pobre. Então, na minha casa não tinha muitos livros, mas na escola tinha livros. E eu pensei, poxa, eu quero continuar a ler. E eu pensei, então, ser bibliotecário é um caminho e tanto para ter contato com os livros. Eu sei que é uma ideia inocente sobre a questão, porque na verdade o bibliotecário não lê os livros da biblioteca, ele organiza todo esse material. Mas de qualquer forma, foi a leitura, foram os livros, né? E o poder que a leitura tem de gerar conhecimento e de gerar alimentações que me trouxeram até a biblioteconomia. Ainda durante o governo Henrique Santilo, a Secretaria de Cultura tinha essa proposta de dinamizar as bibliotecas. E aí eu atuei durante um tempo, 2 a 3 anos, como diretora da Biblioteca Pública Estadual. Aí já é um outro universo de coisas que surgem, que é você ter um contato com os municípios do interior de Goiás, onde uma biblioteca pública, bem montada, né, disponível para a população, significa uma diferença entre saber muito e não saber nada. Retornando depois, já como professora, com mestrado e doutorado, nós decidimos criar um curso de especialização, onde a gente pudesse repassar todo o conhecimento, não só meu, claro, mas dos outros colegas também que tinham feito mestrado e doutorado nessa área. Então fizemos a proposta do curso de especialização, né, em avaliação de ambientes informacionais, e esse curso funcionou durante 3 turmas. Já no curso de Gestão da Informação, que nós trabalhamos num grupo, eu fiz parte de um grupo de 12 professores, durante o projeto Reúne, nos idos de 2010, 2012, nós criamos um outro curso da área de informação na UFG, além da biblioteconomia, a Gestão da Informação. E a gente queria ter uma participação junto a alguma iniciativa de fundo social, e foi a partir da junção das técnicas, dos modelos de trabalho que a gente tem na gestão da informação, mais com a cooperativa, que a gente se juntou. E durante praticamente uns 2 anos, a gente trabalhou na cooperativa de bordadeiras, fizemos mapeamentos de processos, gestão de projetos, marketing, trabalhamos o site, uma ação de extensão universitária que foi muito legal e foi muito positivo para os nossos estudantes. Eu recebi a medalha Rubens Borba de Moraes e até hoje eu agradeço os colegas que fizeram a indicação. Foi um momento que a área de informação se juntou ali para fazer uma comemoração, que não é só minha. Na verdade, ninguém faz nada sozinho. O Se Liga na UFG de hoje fica por aqui, mas continue com a gente. Acompanhe a nossa programação também pelo site, redes sociais e aplicativo da TV UFG. É só baixar pelo Google Play. E deixe também o seu comentário, crítica ou sugestão. Até a próxima. Tchau, tchau.